Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo ao vosso coração nessa manhã. Eu acordei hoje e me veio ao coração algo que eu gostaria de compartilhar com você hoje nesta oração da manhã. Sabia que não existe ninguém melhor para te ajudar a resolver um problema ou te dar instruções para que você possa ter uma ação certa e de sucesso? Não existe ninguém melhor do que aquele que conhece na profundeza sobre o assunto. Exemplo, se você gostaria de saber mais sobre um produto, a melhor pessoa para falar sobre todas as funções daquele determinado produto foi quem o criou, quem trabalhou no projeto dele. Assim, essa pessoa pode te dar as informações que talvez você jamais poderia tê-la se você não tivesse sido inserido no grupo daqueles que projetaram tal coisa. E muitas pessoas estão vivendo muito fora daquilo que deveriam viver, passando por situações muito piores da qual talvez não teriam necessidade de passar se realmente recorressem àquele que é o conhecedor, não só exteriormente, mas em toda a estrutura, aquele que construiu a vida. Muitas pessoas estão tendo uma vida fora do propósito porque não querem parar para ouvir o autor da vida e perguntar qual os planos e quais as ferramentas funcionais para que a vida se torne excelente, para que você possa viver uma vida de acordo para a qual você foi gerado. Tem pessoas vivendo hoje numa vida totalmente desregrada e sofrendo consequências tão terríveis, mas não tem o discernimento de parar para perguntar para o autor da vida como eu deveria me portar ou comportar diante de tal situação. Pessoas que não conseguem estabelecer um ambiente de milagres, pessoas que não conseguem viver um ambiente de transformação, simplesmente porque não para ouvir e muito menos tem o prazer de meditar na Bíblia. A Bíblia, meu irmão, ela é um instrumento, ela é um manual de instrução para as nossas vidas. Deus, ao criar o homem, ele também cria um manual de instrução e deixa disponível para que nós possamos conhecer e reconhecer todas as funções a qual este ser chamado homem possa viver com excelência e possa também resolver os problemas que são existentes e são inevitáveis. Porém, se nós recorrermos ao autor da vida, ele nos dará sabedoria e graça e nos ensinará como trabalhar em cada situação. E com isso, eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no primeiro livro da Bíblia, que está em Gênesis, do capítulo 1, o versículo de número 24 a seguir. E diz assim a palavra de Deus: E disse Deus: Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou, e Deus disse-lhe: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus:
Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há frutos de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimentos. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra com que a alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Observa que o autor da vida trabalha diretamente para construir, para criar o homem. Nós somos criaturas de Deus. Foi Ele que nos criou. Porém, antes que o pecado existisse, o homem foi dado a ele a possibilidade de ter um contato direto com Deus. A Bíblia diz que todas as tardes Deus visitava o jardim do Éden para ter uma conversa com Adão e com Eva. Observa que Deus, em todo o tempo, trabalhou com as suas próprias mãos para criar o homem. E também, com a sua própria mão, operou o homem para tirar da sua costela a mulher, que seria a sua disjuntora. A vida, a nossa vida, ela tem as impressões digitais do próprio Deus. O problema é que o pecado, ele veio para adulterar esse processo. E o pecado nos escondeu de Deus. Então deixamos de viver todas as excelências daquilo que o Criador projetou para nós. E não é difícil você reconhecer quando alguém está vivendo num lamaçal de pecado. Observa quantas pessoas não conseguem se libertar das drogas, quantas pessoas não conseguem se libertar do pecado, da vaidade, as pessoas com as suas ganâncias, tantas outras coisas terríveis que têm desfigurado a imagem desse homem que foi criado para um propósito, para adorar a Deus e ter a experiência de viver com o Senhor todos os dias da sua vida. E o pecado nos arrancou isso. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, projetou no seu coração muito antes que o homem caísse no pecado. Ele sacrificou e imolou o seu Filho na cruz do Calvário para que agora, não só como criatura de Deus, mas através de Jesus Cristo nós nos tornássemos filhos de Deus. Porém, muitos homens e muitas mulheres ainda permanecem simplesmente no conceito de criatura de Deus e não filhos de Deus. Talvez você possa sentir essa palavra tão agressiva, mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que em Jesus todos foram dados o direito de ser chamado filhos de Deus. Mas quais todos? Todos aqueles que entregarem a sua vida para Jesus. Não simplesmente o fato de participar de uma religião ou de ter um título religioso, mas você precisa entregar sua vida para Jesus. E todos aqueles que entregaram sua vida para Jesus e a sua palavra, a palavra de Jesus, se tornou verdade absoluta no coração dessa pessoa, a qual ele não anda segundo os conceitos da sua própria imaginação, mas ele anda agora segundo os conceitos do que Jesus disse através da sua palavra. Jesus veio para cumprir todo o mandamento de Deus. Ele é a palavra encarnada que habitou no meio dos homens e morreu para resgatar o homem do pecado. Quer viver uma vida ampla? Quer viver uma vida completamente alinhada com aquilo que os planos iniciais de Deus foram estabelecidos para nós? Usufrua do manual de instrução que você tem, a Bíblia Sagrada. Descubra quais as ferramentas disponíveis que Ele deixou para que você possa usufruir e viver de uma vida plena e saudável, fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Nós sabemos que o nosso corpo está sujeito às enfermidades devido a tantas coisas que nós comemos, vivemos, a maneira que vivemos, e isso acaba se tornando quase inevitável. Mas o nosso espírito já está revivificado em Cristo Jesus a partir da hora que entregamos a nossa vida para Ele. Quer viver uma vida abençoada? Viva a vida de Deus. É dele que nós fomos gerados e é por Ele que nós estaremos vivos.
fora da presença de Deus, se Jesus não estiver morando dentro de nós, o homem está apenas vivendo como um zumbi. Mas aquele que se submetem à vontade de Jesus Cristo e à vontade de Deus, a vida de Deus passa a habitar dentro dele. Lembra das palavras de Jesus? Ele diz: eu e o Pai iremos fazer morada no coração dessa pessoa. Ele diz que faria morada dentro de nós se nós entregássemos a nossa vida para Ele. E é por isso que você e eu precisamos ter essa certeza que a nossa vida não está apenas conectada com religiões, mas está conectada com relacionamento direto com Jesus. E eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Mas antes de orar por você, eu quero fazer uma pergunta, um encorajamento para você. Você gostaria de viver essa vida plena na presença de Deus? Então, a resposta que você tem é: você precisa voltar para o plano original. Você precisa voltar a viver exatamente como o homem viveria sem a influência do pecado, sem o domínio do pecado sobre ele. A Bíblia diz que Jesus levou cativo o cativeiro, ou seja, a força suprema do pecado contra a nossa vida foi derrotada. Você não precisa viver uma vida de pecado mais. Você pode se arrepender hoje, nesse exato momento, e chamar Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Único, suficiente. Não precisa de outro. Não precisa de outro caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você sente que precisa tomar essa decisão, faça essa oração comigo logo em seguida. Se você gostaria de conversar com o pastor Ayrton, deixa o seu comentário logo abaixo dos vídeos. Eu vou estar falando com você e te ajudando, caso você precise da minha ajuda. Que Deus te abençoe. Oremos a partir de agora. Papai querido, o Senhor que é o autor da minha vida, ao Senhor que é o autor da nossa vida. Nós fomos gerados em Ti, criados no Senhor, mas reconhecemos que o pecado nos afastou de Ti. Reconhecemos que a influência do pecado nos tirou todas as dádivas e os presentes que o Senhor tinha e também parou muitas funções da nossa vida que deveria funcionar. Hoje, o pecado quer nos escravizar e às vezes nós lutamos tão fortemente contra ele para não pecar contra Ti, porque reconhecemos que o pecado nos tira a beleza, o pecado nos tira a paz, o pecado nos afasta de Ti e nos esconde do Teu olhar. O pecado faz que nós perdemos a audição da Sua voz e os nossos olhos se tornam escuros e já não conseguimos enxergar mais o Senhor. O pecado, quando está no coração, fazendo morada, sendo ativo, tornando-se iniquidade, um pecado contínuo na vida do homem, faz que esse homem esteja morto espiritualmente falando. Mas através de Jesus Cristo, Teu Filho amado, aquele que buscou na cruz do Calvário e pagou um preço por cada um que quer entregar sua vida e viver uma vida de acordo com a Sua vontade e a Tua bondade, o Senhor Jesus trouxe de volta a esperança que havia perdido. Através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos do Senhor. Nós não éramos filhos do Senhor. Nos tornamos, através do pecado, apenas criatura do Senhor. Porque foi o Senhor que nos criou, o Senhor que nos gerou. Mas o pecado acabou tendo poder sobre nós e nós nos tornamos filhos da ira, como diz o apóstolo Paulo. Pai, mas graças eu Te dou nessa manhã, porque o Senhor traz uma revelação aos nossos corações. Já não somos mais filhos do diabo e muito menos filhos da ira, mas nós somos agora filhos do Senhor mediante a adoção através de Jesus Cristo. Quando entreguei minha vida ao Senhor, quando eu decidi que a minha vida seria guiada segundo os preceitos do mandamento que está na Sua palavra, logo meu nome foi escrito no livro da vida. E o Senhor Jesus veio fazer morada no meu coração. É por isso que hoje eu não dependo mais do pecado para viver. É por isso que hoje eu não tenho mais vontade de pecar contra Ti. É lógico que com o meu corpo caído, influenciado pelo pecado original que surgiu na humanidade, às vezes eu faço o que não deveria fazer.
mas logo eu me arrependo. E o Senhor sabe o quanto eu quero agradecer o Senhor e te agradar. Não está no meu coração o desejo de cumprir esse dia de hoje vivendo uma vida de pecado, tomando decisões que vai contra os princípios da tua palavra. Senhor, eu quero ter o fator segundos da minha vida. Este fator segundo seria o tempo suficiente para eu me arrepender diante da tua face. E é por isso que eu peço ajuda ao Senhor, para que o Senhor nos dê graça. Abençoe o meu irmão, dê a ele também essa força para viver esse dia de hoje para a glória do seu nome. Se ele não consegue largar o pecado, se o pecado tem tomado proporção violenta contra a vida dele, Espírito Santo, só tu podes convencer o homem do pecado. Ninguém mais pode. Só tu podes convencer o homem do pecado e do juízo. Por isso, trabalha no coração deste homem e dessa mulher, aonde ele estiver agora, para que ele se arrependa e ele toma o caminho de volta. Arrependimento, conversão, é tirar a minha estrutura, o meu caminho de ida. Converter é tomar um outro caminho. Se ele está preso nas drogas, na bebida, no sexo, na prostituição, em qualquer tipo de pecado, Espírito Santo, ajude ele nesse dia de hoje a se arrepender e converter o seu coração e encontrar no Senhor toda a verdade. E assim ele vai ter um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, eu vou ficando por aqui. Quero deixar um beijo no teu coração, dizer para você que eu amo você em Cristo Jesus. E eu gostaria de encorajar você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal e participe conosco de todos os dias que nós estamos em oração. Deus abençoe. Eu sou o pastor Ayrton Araújo e espero ver você em breve, em nome de Jesus.